Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 11. E eu vou ler alguns textos, peço que a mídia, conforme eu fale, vá acompanhando. Verso 26. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Harã. Capítulo 13, verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito, foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os ferezeus, habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. 14, 1 e 2. E aconteceu nos dias de Arafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Verso 8, então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner.
Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Amém? Bom, Deus faz uma promessa para Abrão, e ele sai na obediência da palavra de que Deus lhe deu, e vai para uma terra desconhecida, ainda não pisada por ele. Ele que não tem filho, que não tem herdeiro, e que gostaria de ter. Seu irmão morre, e o menino, Ló, é quem acaba se tornando o adotivo de Abrão. Abrão cuida dele, ele vai crescer na companhia de Abrão. Talvez porque Sara fosse estéril, talvez Abrão tenha decidido, quem sabe, já que não tinha descendente, possivelmente talvez Ló fosse alguém que seria o seu sucessor. E esse moço, a Bíblia registra que ele perdeu a sua paternidade. E ele ganhou um outro presente. Cá para nós, a paternidade de Abrão foi chique, porque é o pai da promessa que Deus lhe entregou, coisas tremendas. E eles vão caminhar pela fé, no caso Abrão. E quando Ló caminha com Abrão fica no texto descrito que Abrão cresce financeiramente, mas Ló também cresce. A prosperidade na vida de Abrão é notória, mas Abrão também permite que Ló também seja abençoado, e Ló também cresce. O problema é que algumas coisas por Ló não são percebidas. Por exemplo, o sucesso não é de Ló, o sucesso é de Abrão. A promessa não é para Ló, a promessa é para Abrão. Mas olha o que Deus disse para Abrão num texto: quem te abençoa, eu abençoarei. Então, a obediência de Ló atraía possivelmente, fatalmente, a bênção do Senhor. Na caminhada da vida com Abrão, ficou descrito que Ló cresceu de menino, adolescente, virou homem, construiu sua família debaixo da aba de Abrão. Esse homem deu para Ló o que ele sabia de educação, o que ele pôde aprender com a vida: cuidar de rebanho, cuidar de governar. Ló aprendeu com Abrão. O pai dele, o adotivo, o cara que cuidou dele, chama-se Abrão. E aí ele vai crescendo junto. O rebanho dos dois cresceram de uma forma extraordinária, ao ponto que os pastores, os empregados de Ló e os empregados de Abrão, começam a se desentender por causa de pasto. Então, qual é o entendimento que deveria Ló de ter tomado? Eu não vou, de hipótese alguma, me afastar daquele que me abençoa. Eu não vou me afastar daquele que é o que cuidou de mim. O que sou eu, Ló, sem a bênção do meu tio, que é o pai? No entanto, irmãos, essa é uma história que acontece na vida, não é?
enquanto a pessoa é pequenininha, em todos os sentidos, alguns mantêm respeito, alguns mantêm submissão, mas com o passar do tempo, algumas pessoas vão alcançando algumas posições e vão tomando algumas decisões e escolhas da vida que não vai dar certo. E vai ficar inevitavelmente sem condições de continuar junto. Só que o que é sabedoria? Sabedoria é olhar para quem tem autoridade. E quando eu falo de autoridade aqui, eu estou falando de autoridade constituída por Deus. Amém? Pai e mãe é autoridade constituída por Deus. Goste ou não goste. É constituída por Deus. O mau pai e a mãe má, também o Senhor vai cuidar e vai julgar. Mas não está em nós o direito de extrapolar de uma autoridade que Deus nos deu. Agora, qual é o princípio que Ló deveria de ter adotado para a sua vida, no meu entendimento? Chamar os empregados e dizer assim para ele: ei, rapaziada, antes de vocês chegarem aqui, esse homem aqui, ó, o dono, ele cuidou de mim. Quando meu pai morreu, quando eu fiquei sem nada, foi ele que me pegou pela mão, foi ele que me ensinou o caminho da vida. Eu mando vocês embora, mas não largo dele. É simples. Eu fico sem os empregados, contrato novos empregados, vocês vão para outro lugar, tá? Mas eu não vou. Mas não. Os olhos cresceram. E os olhos cresceram. E o coração de Ló não foi sábio. A bênção estava perto dele, irmão. Perto, perto, perto. Com certeza não seria Ló. O próprio Deus já tinha falado quem seria o herdeiro de Abraão. Mas o problema é a falta de sabedoria. E eu vou aqui colocar algumas coisas. Às vezes é orgulho. Às vezes é estupidez. Ciúme. O ciúme é uma das coisas que afasta as pessoas. A falta de educação. Às vezes na vida não dá mais para caminhar com pessoas mal educadas. Às vezes não dá para caminhar mais com pessoas ciumentas. Por quê? Porque não dá mais, ué. Infelizmente. A vida vai mostrando que o pensamento e o comportamento de alguns é totalmente fora do que Deus tem para outra pessoa. Agora, Deus não faz acepção de ninguém, mas as pessoas fazem acepção de Deus. As pessoas querem Deus, mas não querem se submeter aos seus valores, aos seus princípios. Então veja como é Ló. Até aqui a bênção do Senhor que estava sobre Abrão serve. Mas agora que Abrão ainda está velho, né? Ou Abrão está velho, e ele está com um bom rebanho, o que ele faz? Ele vai tocar a sua vida. Não sei se você já parou para refletir. Você não acha um pouco injusto isso, irmão? Poxa, quando o camarada era novinho, o pai dele morreu, o avô morreu, foi ele, agora Abrão está velho. Precisava da ajuda dele, normal. Mas agora é o seguinte, faltou sabedoria. Quantos problemas na vida o ser humano arruma, cava, por estupidez, por ignorância, por se recusar a baixar a bandeira, pedir paz, pedir trégua. Ele cava guerras na vida que não precisava cavar. Cava. Se Ló tivesse dito para Abrão: meu tio, resolvo isso hoje. Chamava os empregados e falou: se eu pegar mais um de vocês, só mais um, que se desentender com os empregados do meu tio, está demitido. Tá bom? Vai procurar serviço onde vocês quiserem.
Não quero, é meu tio, pô. Tudo que eu tenho eu devo a ele. É simples. Mas o tio, que é sábio, diz para ele não toma atitude. Falou, olha, eu não vou brigar com você. O texto é muito simplório e dá a impressão que foi uma coisa, discussãozinha acima. Não foi, não. As coisas foram esquentando. E Ló não tomou a atitude de sabedoria que precisava ser tomada. Pelo contrário, foi deixando, que é muito cômodo, às vezes, deixar a panela no fogo esquentar, para que alguém tome uma decisão. É muito cômodo, às vezes, não, vou ficar aqui e deixa, tomou a decisão, não fui eu que tomei a decisão. Isso é um ato até covarde, né? Faltou em Ló essa postura de tomar essa decisão, de dizer, não, senhor, vamos parar com esta coisa aqui. Não tem essa, não. Na nossa linguagem pentecostal, a gente diria assim, rapaz, vamos parar com esse negócio, vamos deixar o diabo entrar. Vamos parar com isso aqui. É tudo crente. Mais fácil um pedir desculpa um para o outro. Reconheça, ué. Presta atenção, irmão. Você vai querer comprar guerra com a palavra? Aonde que você vai vencer, rapaz? Aonde não tem sabedoria, tem desgraça, viu, irmão? Aonde não tem sabedoria, tem falência. A história vai mostrar que isso aconteceu. E esse moço, ele simplesmente, ele não toma atitude de sabedoria. E ele toma a decisão que lhe é conveniente. Nem sempre o que é conveniente é o correto. Porque o conveniente é seguir o fluxo do mundo. O fluxo do mundo é leve vantagem você também. O fluxo do mundo é Deus te ama de qualquer jeito, fica de qualquer jeito, Deus é amor. Isso é o fluxo do mundo, o entendimento do mundo. O entendimento do cristão, não, eu preciso agradar o Espírito Santo. Eu preciso estar bem com o Espírito Santo. A decisão sempre será nossa. Eu disse isso hoje para minha tia. Eu disse, tia, a decisão sempre é nossa. Não é do diabo, não é de Deus, não é dos demônios. A decisão é nossa. Deus nos dá o direito de escolher ser um crente relaxado ou ser um crente fervoroso. Ser um obreiro de valor ou ser um obreiro medíocre. Ser um covarde ou ser um guerreiro. Deus sempre vai dar escolha, irmãos. Sempre ser um bom ou um mau homem. Sempre Deus vai dar essa escolha. Então a gente não pode ficar transferindo as responsabilidades para terceiro daquilo que é nossa responsabilidade. Mas Ló, ele não toma decisão em sabedoria, e aí ele olha para os homens de Sodoma, para a terra de Sodoma, e a Bíblia diz claramente que Sodoma tinha um caráter corrupto, que os homens eram maus e pecadores, mas para Ló, isso aparentemente não foi percebido para ele, porque o olhar de Ló era um olhar diferente do olhar de Abrão. Repete comigo, o olhar de Ló era diferente de Abrão. Agora eu te pergunto, você já trabalhou com pessoas que já tiveram olhares diferentes do que o seu? Você já percebeu que na sua família, no meio dos seus parentes, tem pessoas que não pensam igual a você? E que até criticam você? Ou nos criticam? Você já percebeu que no trabalho existem pessoas também que pensam diferente? Você é bobo, você é boba. Por que você não faz isso? Eu, no seu lugar, faria aquilo. Exatamente. Se fosse você, certeza que você faria, mas eu não sou você. O problema é que tem gente, eu vou usar uma expressão chula aqui, mas é verdade, é Maria vai com as outras. Não é? Ah, todo mundo faz, minhas amigas fazem, meus amigos fazem, eu faço também. Então você vai para a cadeia também, vai perder a salvação também, vai perder a família também. É isso aí. Porque tem coisa nessa vida que não vale a pena, irmão. Nem todo o dinheiro do mundo traz a paz da família.
Nem todo o dinheiro do mundo traz alegria de ter um lar abençoado. Nem todo o dinheiro do mundo traz satisfação espiritual. Tem dinheiro que é maldito. Nem todo status que a gente recebe nessa vida vai trazer paz. Eu estou falando porque eu vivi isso. Você pode estar sendo aclamado pelos homens e estar sendo o mais infeliz dentro da igreja. Eu já vivi isso. Eu já vivi o glamour na profissão e um fracassado dentro do templo. Eu entrava dentro da igreja e não sentia a presença do Espírito Santo. Eu não sentia Deus falar comigo. Eu via as pessoas pulando no culto, chorando, orando em línguas, e eu não sentia mais nada. Mas lá no meu trabalho, fala, Clebão, ó, o cara, e aí? Tá. Grande coisa, irmão. Grande coisa. Porque essa fama é passageira, esse momento é passageiro, essas coisas passam rápido, a idade passa rápido. Aviso aos seres humanos, nossa pele, a não ser que enfie botox, cirurgia, vai uma hora a gente vai ficar meio maracujazinho, não tem jeito. Você pode enfiar 200 quilos de botox aí, vai virar aquelas múmias. Tem umas mulheres que deu errado aí, viu? Eu acho bem feito. Tem umas que estão assim, ó. Mas quanta cirurgia plástica, ficou monstro, ficasse como que estava. Não sou contra, não. Acho que a gente tem que andar bonito mesmo. Tem que ficar, dar um traquejo. Os filhos de Deus não podem ser fubá velho. Tem que andar traquejado. Disse para não, falei para a Fernanda, a gente não pode andar assim. Tem que ver, tem que arrumar, não pode andar desgandenhado. Isso aí é coisa do capeta, rapaz. Agora, valorizar essas coisas, não. Mas tem horas que certas coisas na vida vão ficar divisores de água. Essa que é a verdade. Tem hora na vida que a gente vai precisar fazer assim, ó. Amo você. Amo você. Mas foi até aqui que deu para a gente andar junto. Porque se a gente continuar a andar junto, a gente vai brigar. A gente vai se perder. E não precisa isso. O sábio pega a visão e fala, não, meu senhor, de jeito nenhum. Eu não te largo. Quer ver um sujeito inteligente? Eliseu. Elias falou para ele, ó, fica aqui que eu vou ali. Não fico nada. Eu não fico coisa nenhuma, senhor. Não te largo. Não, eu vou até o outro lado do rio. Não. E a hora que o carruagem de fogo foi, ele já tinha pedido porção dobrada, ele gritou, meu pai, e a capa caiu, ele pegou, porque ele estava ligado naquele negócio. Eliseu jogava água nas mãos de Elias, ele é inteligente, sabia disso. Cara inteligente, não é? Sujeito vivo, sabe o que quer. A Bíblia tem um monte de personagens que mostra homens que... Quer ver outro sujeito inteligente? Jacó. Está lá brigando com o anjo, tal, o anjo sei o quê. O anjo falou, larga de mim. Falou, larga de mim, não te largo enquanto tu não me abençoar. Larga de mim. Ele não largou do anjo, segurou o anjo, tocou na coxa dele, ficou marcado, mas ficou abençoado. Inteligente. Tem gente que se satisfaz com pão duro. Repete comigo. Tem gente que se satisfaz com pão duro. Eu como pão duro, viu, irmão? Principalmente molhado no leite gelado com açuquinha. Ó, glória. Ou então, Fernanda põe lá na chapinha, faz um trem, é top. Mas eu estou falando de coisas especiais que Deus tem para nós. Aí vem o coração e se embriaga com pão duro, com pão bolorento, com fama, com coisas da terra. Ao invés de ficar perto do sacerdote, ao invés de ficar perto de Abrão, ao invés de ficar perto do pai, ao invés de ficar perto do... Não. A Bíblia diz que esse moço, ele olhou e não conseguiu captar. Ele viu, mas não enxergou. Ele foi pelo natural. E ele então foi morar num lugar que lá na frente custou caro. Repete comigo, certas coisas na vida vão me cobrar as minhas escolhas erradas. E pode acreditar, irmão. Pode acreditar. Pode passar 1 ano, 10 anos. Decisões e escolhas erradas
mais cedo ou mais tarde vão chegar com uma bandeja para nossas mãos e vão dizer assim, ó, ei, eu sou o seu futuro. Eu sou o seu relaxamento. Eu sou a sua displicência. Eu sou o seu pecado. Sabe quando a Bíblia diz assim, ó, um dia o teu pecado te achará? Está escrito na Bíblia. Um dia o pecado vai bater na porta e vai dizer assim, te achei. Eu vim trazer. Esse moço, ele não teve dó do tio, não. Teve, não. Agora, olha que interessante que o Senhor mostrou. Que mesmo sendo parentes, eles tinham ideais diferentes. Cresceu na casa de Abraão, respirou o mesmo ar, comeu a mesma comida, mas os ideais moravam no mesmo ambiente, mas os ideais eram diferentes. Ló tinha uma aparente visão religiosa, mas na verdade Ló era carnal, porque ele não pegou esse valor, essa pegada de ficar do lado de Abraão. Ele olhava ao redor e procurava a melhor opção para seguir. Esse era Ló. E Abrão, ele era bem diferente. Abrão não se importava com o natural, Abrão se importava com o espiritual. Por isso que ele fala, ó, se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita... Irmãos, olha como é diferente quem tem fé, quem tem certeza em quem você crê. No Senhor. Olha como é diferente. Se eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Agora fala para mim aqui, irmão, quem aqui tem dúvida que o coração de Abrão ficou dolorido naquele dia? Quem acha que não ficou? Quem acha que não ficou? O coração de Abrão deve ter ficado muito dolorido aquele dia. Afinal de contas, o filho adotivo, no caso o sobrinho, não fez uma consideração, nem assim, ô tio, vamos tentar, vamos... Não! Ele aceitou na primeira. E o que é pior, ainda foi, entre aspas, desonesto, porque um senhor de idade tem mais dificuldade para cuidar de uma terra seca, e ele que deveria edificar aquela terra, ele falou, então eu vou para Campinas e lá. Ele não pensou. E aí acontece na chamada de Abrão, meu irmão, uma crise, porque ele perde o seu primeiro potencial herdeiro. O seu primeiro potencial, Ló, acaba de pular fora do barco, acaba de decepcioná-lo, acaba de escolher o seu caminho. Aí, se não é Ló, quem é que vai ser agora? Agora ficou difícil, porque até esse momento Sara não tem filho. Ele pensa que será o menino, o Eliezer. E porque os arqueólogos encontraram em Curque, região onde Abraão passou, nos arquivos de Nuzi, os manuscritos que da época davam direito o seguinte, que a família que não tinha um herdeiro poderia pegar um escravo e fazer o escravo de herdeiro. Então, possivelmente, aquela cabeça de Abraão, naquele comportamento, ele estava fazendo aquilo que era certo. Mas aí Deus entra na história e diz para ele, não, lá no capítulo 15, não é o mordomo Eliezer que vai ser o teu sucessor, o teu herdeiro. Eu prometi que eu vou te dar um herdeiro e eu vou te dar. E ele creu, Aí, querido, a pergunta é, como é que a gente segue na vida quando a gente tem separações? Como que a gente segue na vida quando a gente tem frustrações? Como é que a gente continua na caminhada quando a gente tem decepções? Ah, pastor, a gente é crente. Verdade. A verdade, a gente é crente. Mas pergunta para quem está sentindo um golpe, passou por uma luta, que está no vendaval, como é que ele se sente, irmão? Porque aqui na igreja é fácil, é quase fácil, né? Termina o culto, Pai do Senhor, tudo bem? Então, em 5, 10 minutos, cada um para a sua casa. E quem ficou decepcionado, quem está angustiado, que vai passar a semana angustiado, triste, que vai se virar. Como é que a gente segue na vida quando acontece um negócio desse que aconteceu com Abrão?
O menino foi embora. O projeto não está mais perfeito. O projeto não vai dar mais. Tudo que eu projetei na minha cabeça não vai dar certo. Bom, olha para o texto. Abraão pensa, bom, Ló foi, ele creu no Senhor, ele ainda pensa assim, bom, o mordomo Eliezer vai ser. O Senhor diz, não vai ser ele. E aí fica uma lição para nós, ou algumas lições. A primeira dessas lições é que na vida, seja na vida profissional, ministerial, congregacional, nunca perca o respeito. Nunca perca o respeito pelas pessoas. Nunca falte com respeito com pessoas. Não porque elas são superiores a você. Respeite as pessoas, do mais simples ao mais importante. Respeite no mesmo nível. Nunca perca o respeito. Porque o dia que o respeito for perdido, acabou de acontecer uma tragédia. Quando o respeito é perdido, rasgou-se. Rasgou, irmão, não tem mais jeito. Respeito perdeu, não volta mais. Sabe por quê? Uma criança que vive sendo espancada, toda vez que ela leva um tapa, quando você chega para fazer um carinho nela, a primeira coisa que ela vai botar a mão no rosto, o que é? Porque ela acha que ela vai apanhar de novo. Ela está acostumada. A falta de respeito é a mesma coisa. Quem foi desrespeitado, ou quem é desrespeitado, tem dificuldade de olhar e acreditar que aquela pessoa vai voltar a lhe respeitar. Então, o segredo, primeiro deles, cuidado para não querer costurar proximidades que foram rasgadas. Aquilo que foi rasgado, não queira costurar relacionamentos que foram rasgados. Rasgou, irmão. Uma peça de roupa, quando rasgada, ela pode ser costurada, mas vai ficar lá. Em relacionamentos, cuidado, para não querer trazer para perto aquilo que se rasgou. Acabou. Eu vou ter que odiar? Não é isso. Eu vou ter que amaldiçoar de jeito nenhum. Calma lá. Vai lá para Sodoma. Eu sigo meu caminho. Às vezes, queridos, durante a caminhada da vida, relacionamentos se rasgam. E improvável, olha, é quase que certeza que não volta mais. Relacionamentos, quando são rasgados, não voltam mais. Por isso eu afirmo essa noite, nunca perca o respeito pelas pessoas. Respeite. Não respeite a pessoa porque ela é formada em Harvard, porque ela fala 4 idiomas ou porque ela tem dinheiro. Respeite a pessoa com dignidade, por ela ser quem é, um ser humano. Não distrate, não desrespeite. E principalmente se for uma pessoa de Deus. Pastor, então pessoas que não são de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, tome cuidado para você não desrespeitar pessoas cujas quais Deus colocou na sua vida para abençoar você. Porque se você quebrar esta aliança, se você rasgar esse relacionamento, olha, querido, dificilmente vai ser restaurado. E você vai entender. Qual é o segredo, pastor, quando esses relacionamentos forem rasgados? Não ousar guardar rancor, mágoas. Rasgou, relacionamento acabou. Vai ficar uma amizade? Sim. Vou usar o termo amizade. Vai ficar um coleguismo? Vai ficar um reconhecimento? Sim. Mas
é isso, não dá para daí para frente os projetos, os lances, os sonhos, as viagens juntas, esquece, irmão. Não fica parado no tempo. Tem um monte de mulher aí sofrendo porque é boba, porque não deixa Deus trabalhar na história. Fica martirizando, aí fica comendo pão que o diabo cuspiu, não é nem amassou. Fica martirizando, irmão. Relacionamentos, quando as pessoas rasgam, não dá para trazer algumas coisas de volta. E sabe qual é o problema desses relacionamentos rasgados? É que se a gente não tomar cuidado, me corrija, irmão, se eu estiver errado. Quem que fica doente? Quem traiu ou traído? Pode falar, igreja. O traído. O traído fica doente. O que ofendeu nunca se arrepende. Ou quase nunca. Quem é que fica sem dormir? O ofendido, o magoado, o traído. Então qual o segredo? Primeiro, querido, não ouse guardar rancor e mágoa, porque isso vai adoentar teu coração. E coração doente, grave isso, irmão. Não guarde, não permita que o teu coração guarde mágoas, porque relacionamentos foram rasgados. Eu repito, cuidado para você não magoar pessoas que você vai ser o prejudicado. Cuidado, Kleber, para você não magoar pessoas que você vai ser o prejudicado. Porque uma coisa é o perdão, a outra coisa é a convivência. Perdoar é uma coisa, passar por cima. Convivência é outra coisa. Coração, irmãos, quando ele guarda rancor, ele fica doente. Coração doente significa vida encurtada, significa sorrisos mortos, significa sonhos sepultados e alegria do inimigo. Como Satanás e os nossos inimigos amam um coração doente. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. É isso que fala? Então, quando o rei chega para Neemias e ele vê o rosto de Neemias meio esquisito, ele fala o que para Neemias? Que expressão é essa no teu rosto? Tem gosto de morte, cheiro de morte, aparência de morte. A igreja está acordada? Diga amém. Então olha para o teu irmão aí e fala, deixa eu ver como é que está seu rosto aí. Olha aí. Olha aí. A julgar por alguns rostos tem morte. A julgar por alguns rostos tem morte. Porque está assim, ó. Irmão. É fácil você ver quando a pessoa está alegre. Pai do Senhor, irmão, como é que está? Paz do Senhor. Ah, tudo bem. E você sabe que a irmã está doente, você sabe que o marido dela é um fubá, um tribuloso do inferno, você sabe que a coisa está difícil, mas a irmã está lá, Pai do Senhor, oh, glória, oh, bênção, como é que está? Tudo bem. Você sabe. Mas também você sabe quando não é. Quando não está bem, assim, ó, Pai do Senhor. Fala, tem rolo aí. Tem rolo aí. Não é? Coração doente, irmão, é a alegria do inimigo. Como Satanás ama um coração doente. Conseguir frustrar. Hoje ele não vai projetar nada. Hoje ele não vai cantar, não vai ser feliz, vai fazer uma comida ruim, vai brigar. Hoje ele não vai ser feliz. Hoje eu sepultei o sonho dele. Mais um dia de sonho. E aí, querido, durante a caminhada, algumas separações são necessárias e saudáveis. Repete para mim, se alguém puder me afirmar, que foi intenção de Abrão separar de Ló. Foi? Alguém achou na Bíblia, algum momento, Deus dizendo para Abrão assim, ó, eu não mandei você trazer Ló, mas agora você larga dele. Olha que Deus depois fala numa outra questão sobre Ismael. Mas você não vai encontrar Abraão
dizendo, Senhor, afasta Ló de mim. Não, você vê Ló tomando uma decisão. Então, irmãos, durante a caminhada da vida, algumas separações são necessárias e saudáveis para a caminhada continuar. Certos distanciamentos, às vezes, se tornam necessários para seguirmos sem embaraços. Todo mundo sabe o que é garateia. Os pescadores aqui eu sei que sabem. Garateia, se não me falha a memória, é uma peça onde tem vários ganchos. E que quando se joga na água, no rio, ela fica lá e tudo enrosca nela. Às vezes, nossa vida, ela vai ficando enroscada, embaraçada, porque a gente insiste em manter alguns relacionamentos. A gente insiste em querer costurar aquilo que pessoas rasgaram. Falta de respeito não tem jeito. Desculpa, está desculpado. Mas, você me desrespeitou em público, você prejudicou, você ofendeu, tudo bem, eu libero o perdão, está em paz, mas segue o teu caminho. Vai na bênção. Mas vai para você, vai para lá. Mas o senhor não... Não, querido, está perdoado, está tranquilo. Mas é complicado, né? Complicado, porque o que você fez é feito, você rasgou. Abraão e Ló, eles não possuíam rixas, irmãos. Você não vai encontrar uma conduta que diga, a não ser essa, que eles tinham treta, que eles brigaram. Eles não tinham rixa, mas eles precisaram se afastar. Às vezes, a gente não entende isso, irmãos. Às vezes, a gente vai ter dificuldade com isso. Às vezes, nós não vamos entender e vamos insistir em algumas coisas. E todas as vezes que a gente insiste naquilo que está rasgado, vai ficar ruim. Sabe qual é o segredo, irmão? Respeita. Ei, criançada, respeita. Respeita. Diga comigo, eu preciso manter o respeito. Diga isso para o teu irmão, bem forte. Isso é sério, irmão. Perder o respeito, a coisa vai mal. Vai mal. Eles se afastaram sem rixa. Agora, olha que coisa interessante. A convivência entre eles não era mais possível. Não era mais saudável. Porque faltou sabedoria lá. Uma atitude resolveu o problema. Mas o orgulho, o egocentrismo, a estupidez, a soberba, seja lá o que for, não trouxe essa ação. Essa ação. Uma ação única, botava água. A Bíblia diz assim, não havendo lenha, o fogo se apagará. Quem está entendendo? Apaga, irmão. Apaga. E o que é interessante é que não é que eles nunca mais voltaram a se encontrar, é que eles tomaram caminhos opostos. E que, pelo contrário, eles tanto voltaram a se encontrar que, numa dessas coisas da vida, Ló está lá, tocando a vida. Não há registro de que Ló tenha preocupado-se de alguma maneira mais oficial. Como é que está meu tio? Deixa eu ir lá tosquear as ovelhas para ele. Não há registro. Mas notícia ruim chega rápido. Sim ou não? As boas não chegam, mas a ruim chega. Aí, como é que são as coisas, né? Um dia, o menino que fez a coisa errada, ele é levado cativo da terra que ele escolheu, é levado refém, leva a esposa, leva os filhos, leva os bens, leva os reis da cidade dele, leva tudo. E o velho tio,
alguém chega lá e fala: ô seu Abrão, o que aconteceu, filho? Então, fizeram uma guerra lá e invadiram Sodoma e levaram o seu sobrinho e todo mundo. E o velhinho, o bom velhinho, ele pega 318 empregados da sua casa e vai lá, divide em 3 flancos, guerreia contra aqueles reis, resgata Ló, resgata os bens, resgata até as propriedades, os pertences das pessoas de lá, devolve. O rei de Sodoma e Gomorra, ele chega para ele e fala: olha, pega para você algumas coisas. Ele falou: obrigado, quero só que você dê a parte de comida dos moços aí. Só que acabou ali, ele socorreu Ló, mas não houve convívio mais. Ele socorreu Ló, trouxe Ló de volta para sua casa, devolveu os seus valores, os seus pertences, mas Ló não voltou a fazer parte do seu dia a dia. Ló não voltou a fazer parte mais do seu círculo semanal, diário. E é interessante que ele continuou tendo Ló em carinho. O segredo, querido, quando a gente olha para esse texto, é que Abrão manteve Ló em carinho, mas não trouxe ele mais para o convívio da mesa. E esse é um grande erro. Porque às vezes a gente está querendo costurar coisas que não tem mais costura. E a gente sofre de bobeira. A gente sofre porque a gente quer colocar pessoas no lugar de Deus. Quer ver uma coisa que pode ser religiosa agora, ou pode ser fé? E é perigoso o que eu vou falar e perigoso o que você vai responder. Quantos aqui tem na sua vida, como regra de fé e prática, Deus no controle da sua vida? Levante suas mãos. Só levante se tem certeza. E por que algumas coisas Deus não está reinando? E por que algumas coisas eu estou pondo na mão? Por quê? Ou eu quero só umas áreas, não quero outro. Está errado, irmão. Está com falta de respeito com Deus. Está com falta de respeito com Deus. Eu quero só vantagens. Eu não quero obrigações. E às vezes, querido, alguém nos decepciona. Quer ver outra coisa interessante? Eu perguntei agora há pouco aqui. Quem já teve 2 ou 3 decepções na vida? Levante as mãos. 2 mãos. Os pés também, levanta. Os 2 pés, quem puder. Irmão, quem não teve, irmão? Quem não teve? E sabe o que é pior ainda? Nós ainda vamos ter mais. Ainda vamos ter mais. Estamos sujeitos a isso, somos humanos. E o que a gente vai fazer agora com isso? A gente vai se matar? A gente vai se angustiar? A gente vai deixar de viver? O segredo, meu irmão, o segredo é ter Deus como Senhor. Repete comigo: o segredo da vida é ter Deus como Senhor. Abraão tomou uma decisão. Ló rompeu, rasgou a confiança, a credibilidade, o respeito. Ele foi equivocado na sua decisão. Ele foi. E Abrão manteve a sua posição. E o que Deus falou com ele logo após Ló ter ido? Qual foi a resposta de Deus para Abrão? Abrão, abre teus olhos, levanta a tua cabeça. Olha para lá. Aonde os teus olhos enxergarem. Tudo isso, Deus estava dizendo para Abrão. Ló escolheu ir contra. Ló escolheu o natural. Agora, Abrão, você não fez questão disso. Abre mão, irmão, daquilo que não está mais no seu controle. Amém? Abre mão. Porque senão a gente vai ficar com o coração doente. A gente vai ficar com sonhos doentes. A gente vai ficar com o projeto futuro doente. A gente vai ficar com o coral da igreja doente. A gente vai ficar com o ministério de louvor doente.
o diaconato doente, o presbitério doente, a transmissão doente. A gente vai ficar com a vida doente. E as pessoas que rasgaram, elas vão estar sorrindo, elas vão estar dormindo. E você não está vivendo o sonho que Deus tem para você. Deus disse para Abrão: abre os olhos, levanta a cabeça. E ele fez isso literalmente. Levanta a cabeça. Aonde você está vendo? Tudo isso que você está vendo, eu vou dar para você e para a sua descendência. E sabe, irmãos, Deus deu. Eu vou dizer de novo para quem ainda é pentecostal. Para os carnais não precisa não. Deus deu. Abraão teve que caminhar mais um pouco? Teve. A gente vai ter que precisar caminhar mais um pouco, irmãos. A gente vai precisar ainda tocar mais alguns carneirinhos junto. A gente vai precisar subir mais algumas montanhas juntos. A gente vai precisar ainda ficar passando por algumas tempestades junto, mas Deus está com a gente. O segredo foi que Abraão creu no Senhor. Não revide o mal que lhe fizeram, porque Deus é o seu juiz. Segundo, mantenha-se na condição de servo em excelência, porque é uma outra coisa que mexe com a gente. Você foi bobo, a partir de hoje não faço mais. Rapaz, quem que perde, meu irmão? Não perde a sua qualidade de servo de excelência porque Ló rasgou. Não faz isso. Continue sendo aquela condição de excelência. E não permita que seu coração vire depósito de lixos tóxicos. E a amargura é um deles. Lixos tóxicos. Toda e qualquer conversa. Você viu o que ele fez comigo? Faz 5 anos que ele fez isso comigo. Minha vida era para ser outra. Olha, se não fosse aquilo que aconteceu, hoje eu teria 3 casas. Hoje eu teria... Está segurando o quê, irmão? Está segurando o quê? Fica guardando coisas, guardando ofensas. Não permita que o seu coração vire depósito de lixos tóxicos. Vamos lá, vamos tentar trazer. Você vai tentar trazer para perto aquilo que rasgou? É isso mesmo? As promessas são maiores que as decepções. São. Ó, irmão, ultimamente, eu tenho falado para a Fernanda, eu estou, agora, de uns 2 meses para cá, eu estou procurando até escrever no meu bloco de notas promessas. Porque profetada é difícil, né? Mas profecia mesmo, eu estou... Promessas são muito maiores do que as decepções que a gente passa. Oh, meu Deus. Fiel é Deus para cumprir na nossa vida o que Ele prometeu, irmão. Fiel é Deus, eu reafirmo, fiel é o Senhor Jesus. Deus é fiel. O homem falha, eu falho, nós podemos falhar, mas Deus não falha. Deus é imutável. Deus é de confiança. Deus não sofre alteração, variação de palavra. Se Deus falou, Deus vai cumprir, meu irmão. Deus vai cumprir, irmão. Deus vai cumprir. Eu vou precisar andar mais um pouco, mas eu prefiro caminhar no deserto com Deus do que numa campina sem Deus. Porque no deserto com Deus, Ele vai mandar durante o dia uma nuvem, então eu vou estar protegido do sol. E à noite, quando tiver aquele frio, Ele vai mandar uma coluna de fogo. Mas lá na Campina Verde, os bichos, quando atacarem, Deus não vai estar comigo. E Deus pode estar querendo usar a minha vida para mostrar para o mundo e dizer, ó, Ele creu em mim, Ele merece, Ele é meu servo. Lembre-se que Deus não folga com a injustiça. Se você foi injustiçado, sabe? Aquela coisa que você fala assim, ó, eu não merecia isso.
Tem que ter certeza do que está falando, né? Alguém aqui já viveu, está vivendo isso? Levanta a mão. Se a Deus te... Eu tenho uma palavra para você e para a minha alma. Deus não folga com a injustiça. Vai chegar a hora, irmão. Vai chegar a hora. E na hora que chega, aí é com Deus. Na caminhada da fé, da conquista, da promessa, irmãos, vai ter um monte de isca de Satanás para tentar nos desviar da caminhada. Eu mordo a isca se eu quiser. Por exemplo, ficar parado na estrada por causa de alguém que rasgou. Não. Eu vou deixar de viver, irmão. Eu vou deixar de viver. Eu vou deixar de viajar. Eu vou deixar de dormir. Irmão, está difícil? Procura um médico, pô. Vai orar de noite, pô. Vai ler a Bíblia. Vai procurar alguma coisa para fazer. Primeira coisa que tem que fazer, ora. Vai orar. Está com problema, vai orar. Está com tristeza, vai orar. Está com tribulação, vai orar. Não vai encher a cara de pinga. Não vai encher a cara de maconha. Não vai sair por aí. Vai orar, que Deus responde a oração. Vai orar, vai orar. Ora, irmãos, ora. Chega para Jesus e fala: Deus, eu estou mal. Meu coração está destruído, eu estou com raiva. Senhor, eu estou... Quantas vezes precisar, vai orar, que Deus vai te responder. Ora, quanto tempo? 1 ano, 2 anos. Ora, não faça nada que comprometa o teu futuro. Não entregue o teu futuro na mão de homens e nem na mão do diabo, porque amanhã tu vai virar um corrimão de Satanás. Eu repito, vai orar. Se tem que chorar, vamos chorar nos pés de Jesus, porque Jesus enxuga dos nossos olhos. Ele enxuga, irmão, ele enxuga. Enxuga, como Deus enxuga. Você acha que, irmãos, tem irmãs aqui que sabem o que eu estou falando. Você deve estar passando por luta e tristeza. Cada um tem a sua, sim ou não? O que é luta para a Nalva não é para mim. O que é para a Fernanda não é para mim. O que é para o Alisson não é para mim. Para o Aguinaldo não é para mim. Mas cada um sabe aonde dói. Sim ou não? Cada um sabe, irmão. Tem luta que a gente passa aqui, que a Gisele tira com os 2 pés no peito e fala: esse pastor é fraco, é um Zé dentro d'água. É mais crente que eu, mas em mim está ferindo, em mim está doendo. E sabe como é que Deus faz? Deus não me chama de frouxo, não. Deus não me chama de covarde, não. Mas quando eu me prostro e choro e falo, Deus fala: esse é meu servo. Esse é meu servo. Ele é meu servo, Rabachuri canta labaço. Esse é meu servo, ele está lá destruído, está destruída, mas está lá. Eu sei como está a alma dele no culto essa noite, eu sei como é que ele está cantando, está lá ministrando lá no púlpito, está trabalhando lá fora, está com uma luta danada, mas eu conheço, tá, esse é meu servo e eu vou abençoar ele. Mas o inimigo, ele põe iscas na vida para a gente. Ô irmão, igreja é um desses lugares que, se o pastor não tomar cuidado, o pastor infarta, tem AVC, renuncia o pastorado. Rapaz, se o bálsamo não vier, se o Senhor Jesus, se você não tiver uma vida de oração, de busca no Senhor, vai tocar cabrito, vai cuidar de gato. É lógico que é, irmão. A caminhada da fé, muitas das vezes, vai exigir de nós, sabe o quê? Postura. Sempre é postura. Sempre é. Eu já contei isso aqui para os irmãos, que chegaram para mim antes de aposentar, e fizeram a proposta para mim, há quantos anos atrás? Uns 9 anos atrás? Foi em 2014? 2014.
2014, quando eu estava na ativa, eu me aposentei em 2018, eu estava gerenciando uma outra empresa, além do outro serviço que eu estava dando aula, e a proposta foi essa para mim. Falou: Kleber, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei: pois não, a minha proposta é: eu vou te dar um cargo de diretor executivo, vou te dar uma secretária, vou te dar o quadro de todos os supervisores, você vai ter um carro para você, você vai ter isso aqui, você vai ser nível de diretoria, assim, se assado, e o seu salário já vai para R$15 mil em 2014. Em 2014, era R$15 mil. E eu vou subir teu salário até 20 mil. Irmão, quem não quer? Mais um pouco eu falava: é para glorificar de pé. Mais um pouco eu falava: ué, o quê? Com o pé na aposentadoria. E pega uma nota dessa. Oh! Aí veio a frase assim, ó: você só precisa de uma coisa. Eu falei: pode falar. Deixar de ser pastor. Eu falei: por quê? Porque os teus princípios atrapalham. Você não trai a sua Fernanda. Você não mente. Você não bebe nas reuniões. Eu falei: é para escolher, é para escolher. A vida sempre vai exigir da gente, irmãos, decisões. Sempre. E o que a gente faz? A gente vai costurar aquilo que está rasgado. Quem gosta de andar com roupa rasgada aqui? Levanta as mãos, levanta as mãos. Hoje em dia, né, nem todo mundo pode ficar com a mãozinha baixa, né? Porque tem umas irmãs aqui da igreja que gostam de comprar calça das 10 pragas do Egito. Gosta! Tem um monte de irmãs que é as 10 pragas do Egito. Irmãs, você precisa ajudar a igreja. Tem roupa aqui do Bazar da Pichincha. Você paga 400 pau na calça, paga 100 na nossa aqui. Comprando as pragas do Egito e não abençoa a igreja. Não é? Mas via de regra, irmão, a gente sempre gosta de andar bem arrumado. A gente sempre gosta de andar bem vestido. Então, querido, não tente costurar aquilo que foi rasgado. O tempo não resolve tudo, mas determinações de fé definem o nosso resultado. Repete comigo: o tempo não resolve tudo, mas determinações de fé definem nosso resultado. E eu acho isso aqui fantástico. Apesar de nós, Deus continua nos amando. Apesar da minha fraqueza, apesar da minha limitação, apesar de eu decepcionar, apesar de eu ser um fraco, eu continuo sendo amado pelo Senhor. A escolha é individual. Mas eu preciso me lembrar que a colheita também é individual. Escolhi errado? Tranquilo. Agora, escolhe errado e quer que eu pague a conta junto? Ah, irmão. Sabe como é que funciona isso aí, o irmão de São Paulo, que eu esqueci o nome dele? É essa história aqui dos camaradas que querem sair com a gente, rapaz. Os caras querem almoçar com a gente, pede lá bebida, pede lá não sei o quê, e na hora de rachar a conta, fala: vamos rachar por igual. Aqui, Pangaré, você toma 4, 5 cervejas, eu tomei um refrigerante, e eu vou pagar a sua bebida. Já sou contra isso, pago não. Quem fez a conta que pague, malandro. Não. A conta é sua. Foi você quem fez esse BO. Você quem escolheu isso. Você que escolheu. Deus honrou Abraão, Deus lhe deu Isaque, e Deus lhe deu a terra, e Deus o teve por precioso. Bom, e o tal de Ló? Vou resumir. O tal de Ló, que escolheu Sodoma, só deu ruim, né? Teve que arrumar quando os caras invadiram. As filhas foram influenciadas pelos sodomitas. O Senhor poupou a vida dele ainda. A mulher dele estava tão entusiasmada com a cidade, que virou estátua, porque Deus falou para não olhar para trás, ela olhou na saída. E no final das contas, a escolha de Ló lhe custou o primeiro registro de incesto na história. Ele engravida as 2 filhas, que acabam se tornando um dos 2 maiores povos inimigos do povo israelita. Tudo isso acontece, irmãos, por uma decisão errada do coração lá atrás. E aí eu quero fechar com você para a gente adorar e ir para casa.
Carinho, sim. Algumas pessoas a gente vai manter carinho por elas. Mas convívio da mesa, não mais. Poxa, pastor. Poxa, o que, irmão? Algumas pessoas, Deus abençoe. Te vejo na eternidade. Tranquilo. Beleza? Para a mesa? Mas não. Você já viu alguém, eu ainda não vi muito não, até porque as pessoas têm um pouco de dificuldade com isso, falar mal de você, falar mal, depois vir em público, pedir um microfone e falar assim, eu queria aqui, hoje pedir perdão, abrir uma folha de sulfite de 5 páginas e começar a dizer, eu quero pedir perdão o dia que eu chamei ele de nego jambolão. Você já viu? Eu nunca vi. Você já viu alguém chegar aqui e falar, eu quero pedir perdão aqui o dia que eu falei que ele... Você já viu? Nunca vi. Ofende a gente, magoa, tritura, detona, arrebenta com a gente. Aquele dia que eu chamei de branca azeda, eu falei lá em cá, todo mundo riu, foi no churrasco, no dia das crianças, e até as crianças... Então, não faz não. Sabe, querido, aconteça o que acontecer, escolha Deus. Fique com Deus. É melhor ficar do lado de Deus do que ficar do lado de Ló. Porque as escolhas erradas vão levar para consequências erradas. Algumas coisas na vida nós vamos ter que admitir. E aos 54 anos de idade, eu descobri que isso é uma grande verdade. Às vezes eu olho para trás, eu encontro algumas pessoas. Como é que você está? Tudo bem? Maravilha. Como é que você está? Tudo tranquilo? Tal, e aí tal. Vida que segue. Vida na vida. Mas dá para sentar? Não. Para sentar na mesa não dá mais. Para conviver não dá mais. Eu quero que sejam felizes, eu quero que sejam salvas. O senhor não é cristão? Sou cristão. Mas é que para os projetos futuros, para algumas coisas, onde não tem respeito, abre-se uma rotura. E aonde abre rotura é problema. Segue o caminho. Deus com a gente. Que o Senhor abençoe. Não permita que o seu coração, pai e mãe, vire um coração doente por causa de ingratidão. Porque é isso que querem fazer com a gente. Fazer o coração da gente ficar doente. E se a gente não tomar cuidado, a gente morre e eles ficam tudo brigando ainda por aquilo que eles não construíram. Não permita atrapalhar o sonho de Deus, o que o Senhor tem para você. Mas viva com intensidade os sonhos de Deus para a sua vida. Amém? Fique em pé, por favor.